A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. O mar é esse profundo silêncio. É onde começa o mundo. É onde o desconhecido se esconde. E a partir dele tudo se cria. Como é que tá indo? Tá escrevendo? Tá indo bem? O céu e o inferno ao mesmo tempo. Alô, amigos ouvintes da Rádio Central 3, começando mais um Central Cine Brasil, nosso programa quase sempre semanal sobre cinema brasileiro aqui na querida Rádio Central 3. Eu sou o Lucas Borges, mais uma vez ao lado de Murilo Costa e Ju Heredia, para falar de cinema nacional e para falar da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que começa no dia 22 de outubro, vai até o dia 4 de novembro. E o primeiro filme sobre o qual falaremos, o segundo, na verdade, né, porque o companheiro Paulo Silva Júnior não está aqui com a gente hoje, mas já gravou um programa anteriormente sobre Casa de Antiguidades. Hoje a gente fala, o segundo filme sobre a mostra que a gente fala aqui é Mulher Oceano, de Jim Esganzela. Boa noite, Lucas. Boa noite, Jim, Ju. Muito bom estar aqui falando de mostra, né? A gente acompanhou tanto a mostra como espectadores ali presencialmente e agora pela primeira vez vendo de casa, né? Uma experiência um pouco diferente, mas interessante também. Dá para ver mais filme, né? Dá pra ver Sim, mais filme. muito bom estar aqui com vocês hoje e é isso aí. E muito bem-vinda, Jim. Obrigado por nos atender. É um prazer ter você aqui conosco. Olá, pessoal. Prazer todo meu. É um privilégio poder falar sobre cinema, sobre a mostra. Para mim é um momento de alegria. Obrigada pelo convite. Obrigado você. Antes de passar a palavra para o Murilo fazer a primeira pergunta, uma breve sinopse aqui desse filme que tem o mar tão presente, um filme tão feminino e tão cheio de água, cheio de oceano, né? Mulher Oceano trata sobre uma escritora brasileira que acaba de se mudar para Tóquio e se dedica a escrever um novo romance, instigado pelas experiências dela no Japão e pelas últimas cenas que ela presenciou no Rio. Ao mesmo tempo, a gente tem uma outra pessoa, uma nadadora de travessia oceânica, que passa por seus dramas e enfrenta mudanças em sua vida no próprio Rio de Janeiro. É o encontro entre essas duas mulheres com o oceano as unindo. A travessia vai sair do Leme até o Pontal da Barra. Você vai percorrer 35 quilômetros. Vai! Mulher Oceano está na Mostra de Cinema de São Paulo e foi o vencedor do prêmio de melhor longa-metragem na competição internacional do Porto Femme International Film Festival de Portugal. Palavra com você, Murilo Costa. Jim, eu achei muito interessante o modo como as histórias vão se entrelaçando no seu filme. E existe até uma sonoridade que se repete no nome das personagens. A gente tem a escritora Hana preparando um livro sobre a Ana, que é uma nadadora, e ao mesmo tempo a gente conhece também a história das amas, as mulheres mergulhadoras japonesas, que estão ali quase como em um mini documentário inserido no meio da ficção. E como um traço em comum, todas essas mulheres têm uma obsessão, uma relação misteriosa, quase mística com o mar. Isso está até no nome, né? A Ana, as amas, mulheres do mar, como o filme explica, em japonês. Então eu fiquei bem curioso para saber dessas três histórias, qual foi a primeira que surgiu para você? A primeira ideia mesmo, antes de você começar o roteiro, partiu da escritora, da nadadora, ou foi dessa história real das mergulhadoras japonesas? E como foi surgindo o entrelaçamento dessas tramas? Nasceu quase conjunto, de forma conjuntamente, a vontade de trabalhar um duplo, trabalhar duas mulheres, dois personagens que são semelhantes e que vivem em lugares opostos do mundo. No caso, até a semelhança no nome, uma semelhança física, que seria da Hana e da Ana, que brincar com o duplo, e ao mesmo tempo essa grande paixão, que é uma paixão minha, em relação ao mar. Eu queria muito falar sobre o mar. O mar, ele é um elemento central na minha vida, eu sonho com o mar para mim é motivo de aprendizado, de transformação, de alegria. Então, o mar foi algo que veio junto com essa vontade de dirigir, cada vez mais forte, foi crescendo. Eu senti que era necessário estar dentro desse meu primeiro projeto, o mar. Então, ele entrou como esse elemento que une essas duas mulheres, que
permeia, que fala do inconsciente, que fala dessa força do feminino, que fala da transformação, tudo de forma sutil, como o mar pode ser, né? O mar, ele é profundo, abismal, e ao mesmo tempo ele pode ser absolutamente leve, calmo, transparente, né? Então, eu usei a metáfora do mar para falar sobre nós, seres humanos, né? E o processo de evolução e transformação. E as amas, elas vieram, foi nesse processo de descobrir o roteiro, de pensar sobre o roteiro, escrever sobre o roteiro, e também a decisão de filmar no Japão, que elas vieram com uma força muito grande. São mulheres, como você mesmo disse, ama significa mulher do mar, são mulheres que dedicam a sua vida ao mar. Praticamente todas as amas, elas têm, os japoneses no geral, assim, a principal religião do Japão não é o budismo, e sim o shintoísmo. Então é o culto à natureza. E o mar, elas realmente é uma entidade, é uma força da natureza muito presente. E elas cultivam isso, elas reverenciam o mar, elas têm um respeito absoluto ao mar. E elas vivem do mar, até de uma forma direta, porque é do sustento que elas tiram através do mar, sustento da vida delas, e ao mesmo tempo elas passam um pedaço enorme da vida delas dentro do mar, né? Porque elas mergulham um ano inteiro e param de mergulhar durante 3 meses, digamos assim, o auge do inverno, porque o inverno elas ainda mergulham, mas quando o inverno está muito rigoroso, elas param de mergulhar. E no passado, elas mergulhavam nuas. Imagina o que é isso. Que mulheres são essas, né? Que mergulham, e mergulham até hoje de uma forma, sem nenhuma tecnologia, mergulham com uma cordinha presa a uma boia, e iam até o fundo do mar sem equipamento, sem cilindro, sem nada. Pegavam conchas, abalones, que são frutos do mar, que são muito caros no Japão, e outros frutos do mar, e subiam. E tudo isso segurando o ar no pulmão. Ficavam às vezes 1 minuto, 1 minuto e meio embaixo d'água, sem nenhum tipo de equipamento. Então, são mulheres que têm uma relação profunda com o mar, um conhecimento e uma intimidade muito grande. Então, a minha personagem, a Hana, ela vai beber nesse universo, entender essas mulheres e a relação delas com o mar, e ao mesmo tempo se fortalecer, porque também é um filme que fala sobre isso, você se reencontrar, você encontrar sua verdadeira essência. E eu quis filmar de forma absolutamente documental, sem interferir na realidade das amas. Realmente mostrar como é que elas são, como é que é a realidade delas, trazendo isso para a ficção, mas de forma documental. Então, nesse momento, o filme, a ficção e o documentário se encontram. Jean, mais uma vez, obrigada por você estar aqui com a gente na Central Cine. Parabéns pelo filme. E o seu filme foi um dos poucos que eu assisti nessa quarentena e pensei, uau, caramba, como eu queria ver esse filme na telona do cinema. Porque além das imagens belíssimas ali, a gente tem que falar da direção de fotografia assinada por André Guerreiro Lopes, temos a parte sonora do filme, que eu fico imaginando que assistir no cinema ele vai trazer a sensação e a experiência de imersão, né? Porque o filme ele traz um pouco isso também de você sentir ali imerso naquele mar e também naqueles sentimentos, né, das personagens. E para mim, o que eu senti do filme é que ele tem 3 personagens principais que se misturam, que estão ali, né, como até o Murilo já comentou, que é a Hana, a Ana e o mar. E aos poucos o filme vai entregando, vai mostrando quem são esses personagens, e a gente vê um olhar interno para as nossas fragilidades, como você mesmo até falou agora, a essência, a busca dessa essência e principalmente a transformação, né, dessas personagens. E como você está tão envolvida desde a produção, no roteiro, direção, atuando, a minha pergunta vai muito assim: quem é a Hana, a Ana ou a Jean? O que elas têm de você ali ou de você dela, enfim, será que dá para separar o personagem ou não? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Legal, Ju, acho que você tocou num ponto muito bacana, na verdade são 2 pontos interessantes, mas para mim também é muito interessante você falar sobre a questão do filme ser visto numa tela grande. Eu filmei pensando no cinema,
nessa possibilidade de imersão da tela, né, de você assistir no escuro, dessa relação íntima com a tela, sem interrupções, né? A parte sonora feita pelo Edson Seco, que é incrível, ela é pensada assim para ser num 5.1, que você escuta isso numa sala de cinema, o som do mar, os graves, tem uma série de nuances que você perde completamente assistindo numa tela pequena de um computador. Claro que é uma outra experiência, não quero dizer que não possa ser muito bacana, sim, pode, mas é uma outra experiência. E também, Já é bacana ver. Imagina no cinema, já é bacana ver. pois é. Então, o cinema realmente é uma experiência, essa é a palavra, é uma experiência. A busca é para uma imersão completa, sensorial, que te pegue por todos os sentidos. A televisão e o computador e o celular, eles te levam para uma outra possibilidade que também e, enfim, super legal pela, enfim, as possibilidades e sobretudo agora que a pandemia está nos impondo a isso, né? Os cinemas estão voltando e isso é maravilhoso, mas a gente teve esse período que era assistir nas condições possíveis que cada um tinha dentro das suas casas, né? Então, acho que mesmo assim o filme ele chega lá. Agora, a segunda pergunta, eu acho que as personagens todas têm um pouco de Jean, e a obra tem um pouco de Jean como um todo, sabe? Sobretudo da minha força. Eu sou uma mulher que tenho essa verve, eu tenho uma característica ao mesmo tempo tranquila e amorosa e serena, ao mesmo tempo eu sou vulcânica. Tenho essa possibilidade de ir lá embaixo e ser profunda e em busca dessa transformação, que de uma certa forma eu trago isso para a personagem da Hannah. A Ana tem essa paixão maravilhosa pelo mar, é quase como uma fusão, ela e o mar, né? São uma coisa só, o mar está chamando ela, né? O filme fala sobre isso, o habitat dela é o mar, ela vira uma mulher mar, é como se fosse isso, né? E eu tenho isso dentro de mim, apesar que na minha vida eu tenho medo do mar, eu entro no mar e fico na beirinha até onde eu alcanço, né, com os pés, eu tenho medo de ir para o fundo do mar. Mas pelo meu amor a esse personagem que eu construí, eu fiz uma personagem que nada a quilômetros da praia, à noite, que faz uma travessia no meio da madrugada, e coisas que eu diria para Jean são impensáveis, eu nunca, mas nunca faria isso, a não ser por amor ao meu trabalho. Então, como eu amei esse personagem, fui eu que escrevi, e depois que eu escrevi eu mesma brinquei, falei, como é que eu escrevi isso para mim mesma? Eu criei um problema para mim mesma, mas tal era a paixão que eu resolvi encarar a minha própria dificuldade de entrar no mar, e passando o personagem, eu de novo tenho medo de ir ao fundo do mar. Então é muito interessante isso. Você não nadava em alto mar, passou a nadar durante o filme e deixou de nadar ao final do filme, é isso? Exatamente isso. Eu fiz natação muitos anos na adolescência, mas nunca fiz travessia, nunca nadei no mar, até eu me preparar para esse personagem. Bacana. E aí isso nasceu, essa paixão pelo personagem, pelo que eu construí. Ali tem muita ficção e também tem muitos elementos da minha personalidade que estão lá. E então essa combinação. E pelo amor ao trabalho, eu embarquei nessa história e virar uma nadadora, e hoje, de novo, não consigo sair da beirinha do mar. Eu confesso que eu gostei bastante do filme pelas características que os companheiros citaram aqui, e por uma questão temporal que me pegou, eu voltei a nadar também esses dias e se revelou um prazer muito grande para mim, e foi muito legal ver você nadando em cena, enfim, as amas, foi um prazer assistir isso na tela, e me pegou muito o filme também por causa do Japão na tela, é um país que me interessa bastante, eu tive o prazer de visitar e tenho muita vontade de voltar para lá. E aí eu te pergunto, quanto aos desafios logísticos do filme, você já tinha uma certa familiaridade com o Japão? Como foi se preparar, se estruturar, encontrar locações, agendar locações, encontrar equipe no Japão, enfim, como se desenrolou toda a logística em um país tão distante do nosso, com a barreira linguística, enfim? Interessante também que você me coloca, Lucas que está falando, né? Então, querido, Exato, isso. o Japão, eu conhecia a cultura, mas eu
nunca tinha estado lá, na verdade. Eu fiz toda uma pesquisa de locação à distância, onde eu queria filmar, né, o que eu queria mostrar do Japão, desde os parques, as ruas. Eu pesquisei tudo isso ainda no Brasil. 95% entrou no roteiro dessas locações. Eu tive um suporte de uma equipe de lá, brasileira, e que trabalhava em produção no Japão. Os japoneses são difíceis, por um certo aspecto, porque eles se programam com muita, 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 muita antecedência. E o improviso não entra na cabeça do japonês. Então, não existe uma certa flexibilidade, não existe, não é porque eles não querem, é como se eles não entendessem. É uma outra forma de pensar. Então, era difícil o tempo que era necessário para um funcionamento como seria no Japão, numa filmagem clássica. Ao mesmo tempo, tive esse suporte enorme de produtores lá que nos ajudaram. O japonês é absolutamente amável, então a gente teve essa receptividade onde a gente foi filmar. Muito que a gente filmou na rua eram filmagens com as pessoas locais que passavam. O japonês ele é muito pouco invasivo, então isso também é interessante. Por um lado é bastante bom para quando você vai filmar, porque ele praticamente ele não olha para a câmera, ele não olha para as suas coisas, ele não mexe nas suas coisas. Então, como um todo, nesse aspecto, é um país muito mais fácil de você filmar, por segurança, por uma série de questões. E, ao mesmo tempo, é um povo que é muito receptivo, mas, ao mesmo tempo, muito fechado. E não falam muito inglês. E quando falam inglês, muitas vezes, na verdade, eles entendem, mas preferem que um japonês faça essa intermediação. Então, é isso que eu quero dizer. É uma cultura muito amorosa, muito receptiva, mas muito fechada. Então, de um certo aspecto, dificulta muito o processo da filmagem. E, ao mesmo tempo, te recebe muito afetivamente. Deu para entender? É uma mistura interessante filmar no Japão. Sim, sim. É um desafio, no fundo. É um desafio. E fora que você chega lá e tem uma diferença de 12 horas. Então, começa por uma exaustão gigantesca física e o corpo demora a entender esse jet lag. Acredito que esteja muito impresso no filme, né? Exato. Eu até, de uma certa forma, eu pensei nisso quando eu escrevi o roteiro. O cansaço dela, que também tem a ver com cansaço emocional, mas também um cansaço porque ela está chegando em Tóquio. Ela, na verdade, não fica claro no filme, mas ela vem de Hamamatsu, que é uma cidadezinha próxima, não tão próxima, mas é uma cidade onde está a embaixada, e é lá que ela mora com o marido. E Tóquio é o lugar que ela sai de Hamamatsu e vai ficar sozinha. Jim, o seu filme tem uma característica de cinema independente, você assumindo várias funções, uma coisa de muita disposição, de fazer acontecer. Mas, ao mesmo tempo, ele tem muita leveza, poesia, beleza, uma delicadeza ali de uma coisa bem feita, mesmo artesanal. Não parece uma coisa independente, feita às pressas, sem dinheiro. Eu não sei qual foi o orçamento, né? Mas ele aparenta muito valor de produção. O que está impresso na tela tem imagem de muito cuidado. As locações, fotografia, os planos. Então, eu queria saber como foi lidar com esses dois mundos, o da criatividade, sensibilidade, como diretora, atriz e roteirista, mas precisando também equilibrar esse lado da produção, né? Grana, logística, e tudo isso ainda precisando dar conta de dois personagens diferentes, né? Queria saber um pouco como foi equilibrar esses pratos todos no set. É interessante isso que você coloca, porque eu acho que essa síntese chama-se Jin. Ao mesmo tempo que eu tenho isso que você fala, é uma produção de baixíssimo orçamento, com uma verba restrita, sobretudo porque eu fui filmar num país caríssimo, que é no Japão. É um filme de baixo orçamento, mas, ao mesmo tempo, faz parte do que eu queria desde o início, como meu primeiro filme, e o que seria a minha trajetória como diretora, e também, de uma certa forma, isso eu imprimo no meu trabalho. Claro que isso repercute de uma outra forma, no meu trabalho como atriz. Eu prezo muito pelos detalhes, eu sou caprichosa, sou perfeccionista, sou obsessiva no sentido positivo, de querer o melhor da situação. Então, da mesma forma, eu transponho isso para o cinema como diretora. Eu, mesmo com uma verba limitada, que era uma verba restrita, o acabamento, o pensamento nos planos,
o lado poético, a delicadeza, tudo isso estaria junto, imprimindo esse filme que você viu, que eu acho que no final das contas é o resultado do que eu sempre quis, e que eu acho que é uma característica minha, da minha personalidade mesmo. Então, para mim, independente, quando você fala do cinema independente, ele tem a ver com isso, com essa necessidade, essa urgência de querer fazer a obra, ou seja, de você não esperar pelo momento ideal e as circunstâncias ideais, com o orçamento ideal, e sim fazer com as possibilidades reais que estão à sua frente. E dentro disso, fazer algo incrível, que eu quero dizer, o melhor daquilo. Foi esse o resultado que eu busquei o tempo todo quando eu me propus a dirigir, e, ao mesmo tempo, uma vontade muito grande de fazer o filme. Então, um esforço, um empenho para que o trabalho de um valesse por 10. Então, foi o que eu fiz no filme. Então, tá lá muito empenho para que tivesse esse acabamento de produção, todo esse cuidado com a obra. É um desafio, sim, dirigir e atuar. São muitas demandas e, ao mesmo tempo, para mim, é uma extensão, porque eu concebi o personagem, então ele já estava dentro de mim, era mais fácil eu fazer o personagem do que eu dirigir alguém, o que eu queria, né? Eu já escrevi pensando na minha própria atuação, como é que isso ia acontecer. Então, para mim, era uma extensão muito orgânica. O lado difícil era eu conseguir também energia para dirigir, que foi prioridade, dirigir. Então, estar o tempo todo vendo o vídeo assiste, ver os enquadramentos, decidir os enquadramentos e depois me colocar em cena fazendo as cenas, assistindo depois se estava perfeito, repetindo a cena. É um esforço duplo, né? Sobretudo físico, né? Mais do que tudo é físico, porque você fica muito cansado, mas ao mesmo tempo é de um prazer poder fazer seu primeiro filme, né? Seu primeiro longa-metragem, que acho que você tira uma energia que você não sabe nem de onde vem. É inenarrável, essa é a palavra, assim. Mas interessante mesmo, porque não tem descanso, né? Normalmente o ator termina a cena ali, ele dá uma descansada enquanto o diretor vai assistir, mas se você está nas duas funções, é ininterrupto, né? É exatamente isso. E você falou bem, é uma sensação que você está dirigindo e atuando 24 horas. Você mantém o personagem quando você está atuando, no meu caso como diretora, eu mantinha aquele personagem dentro de mim, e ao mesmo tempo pensando o tempo todo na mise-en-scène, na direção. Era como se o cérebro direito e o esquerdo ficassem o tempo todo oscilando. É um desafio e é uma experiência muito prazerosa, assim. É até mais difícil para mim foi, as cenas que eu tinha que dirigir, e sobretudo com mais de um ator, três atores, 4 atores, eram mais difíceis para mim do que atuar sozinha numa cena longuíssima. Mas você faria de novo? Dirigiria a si mesma de novo ou na próxima você só dirigiria? Eu faria, porque o prazer é tão grande, eu gostei tanto de ter feito também como atriz, que eu faria. Não digo que é algo que eu vou fazer sempre na minha trajetória como diretora, mas foi uma experiência muito gratificante, muito cansativa, mas muito gratificante. Sobretudo porque eu fiz 2 personagens, talvez se fosse um só, fosse mais tranquilo. Mas foi muito gratificante. Então, acho que isso vai acontecer assim ao longo da minha trajetória como diretora. Eu confesso, Jim, que gostaria de vê-la com mais frequência na telona. Você teve recentemente A Moça do Calendário, né, 2018, da Helena Inês, sua mãe. Fez trabalhos espetaculares em Falsa Loura, do Carlos Reichenbach, né, de 2007. Que mais? Signo do Caos, do Rogério Sganzella, seu pai. Tem um currículo invejável, né? E confesso mesmo que gostaria de vê-la mais na telona. É sempre bom ver você atuando. Você já disse, né, que pretende dirigir em breve. O que a gente pode esperar de trabalhos seus aí para os próximos anos? Eu sei que tem um filme com o Júlio Bressani, né, que não sei se você já está gravando, já gravou. Exato, eu filmei ano passado, meados do ano passado, Capitu e o Capítulo, uma adaptação do Júlio, e deve estar pronto, ou quase pronto, deve estar nessa fase aí de começar a circular. Tem outros filmes também que você não citou que eu fiz, que foi, por exemplo, Luz nas Trevas, A Volta do Bandido da Luz Vermelha, que é enfim, a continuação do Bandido da Luz Vermelha que eu fiz. Muitos outros, né? Eu citei poucos aqui. Não tem problema algum. E, sem dúvida, eu amaria estar fazendo mais cinema. Para mim é uma paixão gigantesca estar em frente às telas, tanto no teatro quanto no cinema. Para mim, atuar é algo vital, é uma necessidade mesmo, é um prazer inenarrável. Eu tenho feito muito teatro em São Paulo, tenho viajado muito, fui com espetáculos para fora do Brasil. No passado estive em Portugal,
com o espetáculo que foi indicado a melhor espetáculo do ano. Tem feito muitas coisas em teatro também, que é um exercício extraordinário, tudo com o André Guerreiro Lopes, que quem faz a direção de fotografia, que ele é também diretor de teatro. Então, sinto necessidade e vontade de fazer mais cinema, sem dúvida. Para mim é sempre um prazer gigantesco. Que bacana. Mulher Oceano, mais uma vez, lembrando aqui nossos ouvintes, que estará em exibição na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Mostra que começa nessa quinta-feira, 22 de outubro, vai até 4 de novembro. Uma dúvida nossa, Dinho, não sei se você consegue nos ajudar, a gente está vidrado aqui de olho na programação da mostra, mas não ficou muito claro para a gente se Mulher Oceano vai poder ser assistido todos os dias entre 22 de outubro e 4 de novembro. A gente sabe que tem um limite, né, de 2.000 espectadores por filme. Você sabe dizer como é que está para o pessoal poder assistir, em termos de agenda? Sim, claro. Então, o convite é esse para assistir o Mulher Oceano durante toda a mostra, a qualquer momento, desde o dia 22 até o dia 4, e são só 2.000 espectadores que podem assistir. Então, assistam o quanto antes. E quem puder, e quem estiver em São Paulo, faça esse convite especial, porque eu acho que vai ser uma experiência linda, que é uma exibição especial, presencial. Eu vou estar lá com parte da equipe, no Cine Drive-In Belas Artes, que fica ali no Memorial da América Latina, no domingo, no dia 1º, às 6h40 da tarde. Os ingressos também são vendidos no site da mostra, então todo mundo vai de carro, assiste lá de forma segura, mas assiste numa tela grande, à noite, nessa experiência de estar num drive-in. E são 4 pessoas que podem assistir dentro do carro, e eu acho que vai ser uma sessão bem especial, assim, nesses momentos de pandemia, que estaremos todos juntos, todos protegidos, e ao mesmo tempo tendo essa experiência meio de espetáculo, que é você assistir numa tela grande, com som espetacular. Sem dúvida. Muito obrigado, Jim, pela atenção, pela calma. Muito bom trocar essa ideia com você, mais ou menos no ritmo das ondas aí de Mulher Oceano. Foi um papo muito agradável. Obrigado. Obrigada a vocês. O papo foi uma delícia mesmo. E espero que a gente se veja durante a mostra aí, cada um na sua casa ou não, nos drive-ins, mas que a gente siga assistindo e fazendo cinema. Um beijo grande, foi um grande prazer. Muito bacana o papo com a Jean. É interessante, né? Como o filme acaba sendo autobiográfico. Ela imprimiu várias características da personalidade dela nos personagens do filme. Me chamou a atenção essa placidez mesmo, essa doçura da Jean atuando no filme, e como ela é assim também, né? Pessoalmente, aqui na nossa conversa. Muito interessante e muito agradável o filme, o papo. É verdade, né? Como você falou, parece as ondas ali do mar, ela tem uma cadência gostosa na voz, fala bem, papo bem legal. O filme vale bastante a pena. Quem puder ir no domingo, principalmente, né, ver na telona, acho que não vai se arrepender. Sim, é um belíssimo filme, muito bem acabado, tudo, acho, o texto, as imagens, enfim. É um filme fino, é um filme fino. Por mais que seja de baixo orçamento, no Japão é incrível as locações, enfim. É um filme que vale muito a pena. É até meio clichê falar isso, né? Mas quando se fala em sensibilidade feminina no cinema, esse filme tá ali, né? É muito isso mesmo. Muito, muito delicado, né? Muito sensível mesmo. Muito. Eu citei, né, rapidamente aqui um pouco do currículo da Jean. Ela tem essa herança pesada, né? Helena Inês e Rogério Sganzero apenas são os pais. Responsa demais, e ele já gravou com Bressani, com Carlos Requembar, enfim. E ela tá aí com o seu primeiro longa, tipo, provando que sabe muito, né? Ela já vem com direção, roteiro, atuação, já mostrou para o que veio, assim. Tira de letra e eu disse que sentia falta dela mais no cinema, ela respondeu, né, que tá bem presente no teatro também, mas muito bom vê-la atuando na telona. Não é tão telona no momento, né, mas atuando para o cinema. Vamos falar mais de mostra, pessoal? Vamos, a mostra já está começando, né? Hoje o programa vai ao ar no dia 22 de outubro, até o dia 4 de novembro a mostra está rolando. Muita coisa, muita coisa. Pois é, além dos filmes que vão estar na plataforma online da Mostra Play,
A Jean esclareceu para a gente agora, né? Dá para ver os filmes em qualquer dia, desde que os filmes não ultrapassem esse limite de 2.000 espectadores, né? Tanto pelo site da Mostra, como pelo site do Itaú Cultural. Também tem programação no Sesc Digital, no SP Cine Play, e serão 31 títulos disponíveis, entre eles 3 filmes de Fernando Coni Campos, um dos homenageados dessa edição. É isso, a mostra vai fazer os braços gratuitos, né, no Itaú Cultural, Sesc Digital, com uma programação à parte da Mostra Play, que é o catálogo geral dos 195 filmes. O Sesc Digital vai ter uma seleção aí com alguns documentários, né, Cracolândia, do Edu Finstock, Luz Acesa, do Guilherme Coelho, que é sobre 5 pessoas tentando lidar com o alcoolismo e com o uso de substâncias, além da retrospectiva do Fernando Coni Campos, que vem com 3 filmes, Ladrões de Cinema, O Mágico e o Delegado e Viagem ao Fim do Mundo. SP Cine Play tem Candango, Memórias do Festival, do Lino Meirelles, documentário dele, La Planta, do Beto Bran, outro documentário sobre a legalização da cannabis, uma viagem até o Uruguai, do Beto, Samba de Santo, Resistência Afro-Baiana, do Betão Aguiar, 3 blocos de carnaval baianos. Esse Samba de Santo, inclusive, a fotografia é de um tal de Bruno Graziano, não sei se vocês conhecem. Olha lá, hein? Conheço bem. Dizem que é bom. Anda sumido, né, Bruno Graziano? Bruno, saudades. Saudades. Tá aí um dos motivos, né? Trabalhando bastante. Exatamente. Vai ter a mostra retrospectiva, né? E vai rolar no site Itaú Cultural a partir de hoje, dia que gravamos aqui, 21 de outubro até 4 de novembro, gratuita. Tem o excelente Era o Hotel Cambridge, da Eliane Café, Mulher do Pai, da Cristiane Oliveira, o maravilhoso Pitanga, do Beto Brant e da Camila Pitanga, tudo é projeto de Joana Mendes da Rocha e Patrícia Rubano, e tudo que aprendemos juntos, do Sérgio Machado. Quem vai pegar o caso de intimidades na mostra já é Mendo Pitanga, né? Conhece melhor a carreira do Antônio Pitanga, esse ícone do nosso cinema. É isso aí. Toda a programação internacional também rolando, enfim, muita coisa boa para ver na mostra. E ainda tem, é tudo verdade, rolando o resquício, né, Murilo? Tem um restinho de programação online ainda, até o dia 7 de novembro no Sesc Digital. A plataforma vai mostrar alguns documentários brasileiros que foram premiados ao longo dos 25 anos do festival. Entre eles tem O Alto de Resistência, do Lula Carvalho, Cidades Fantasmas, do Tyrell Spencer, O Futebol, do Sérgio Oxman, que para mim é o melhor desses, Homem Comum, do Carlos Nader, e Mataram Meu Irmão, do Cristiano Burlan, além de Dois Tempos, da Dorit Hazarin e Arthur Fontes. Bastante coisa boa para assistir por aí. Alguma dica, algum destaque da mostra, Murilo e Ju, que vocês estão aí de olho, que vocês estão querendo assistir? Eu gostei bastante do Verlust, filme do Esmir Filho, a gente vai falar com ele na semana que vem. Achei bem interessante, assim, filmão. Ele filma no Uruguai, numa mansãozona, assim, à beira-mar, e é um filme muito grande, muito ambicioso mesmo, uma puta fotografia, o elenco bem afiado, André Beltrão deitando e rolando, e tem também um ator chileno que faz todos os filmes do Pablo Larraín, tá muito bem também, falando em português. Bom filme, assim, vale a pena. Tem ali o toque do Esmir autoral também, muito cuidado com a fotografia e tudo, eu indico. É isso aí, a gente volta semana que vem, como o Murilo disse, com o Esmir, falando muito mais sobre o que a gente está assistindo nesses dias, dando dica aí para a galera do cinema brasileiro na mostra. Semana boa para quem gosta de cinema, para quem gosta de cinema brasileiro. Valeu, Murilo, valeu, Ju. What was your last book about? It's about a woman having to confront a very narrow-minded society in Brazil countryside. I saw an image in Rio de Janeiro at the beach, swimmers practicing for hours and hours. Have you heard about Japanese ama? They are amazing women, fisherwomen.